Então, a melhor forma, a principal, a forma que você deve começar a fazer o controle de hortaliças, desde o início, quando você vai montar a sua horta e todo o tempo que você estiver produzindo, é a prevenção. O controle preventivo ele é feito durante toda a produção. Como que a gente faz o controle preventivo? Primeira coisa é limpeza. Limpeza do que, Mariana? Limpeza das ferramentas que você utiliza. Então, para a planta daninha se estabelecer naquela área, ela precisa ter a semente naquele solo, naquela terra. Se a semente está ali, uma hora ou outra ela vai ter condições favoráveis para germinar, para crescer. Depois que cresceu, ela vai criar a flor, a semente vai espalhar e assim ela vai se reproduzindo e vai infestando. Então a gente tem que evitar que essa semente chegue até o nosso solo, tem que prevenir isso. Uma das formas que ela chega é através de material que você usa em outros lugares e traz para a sua área contaminado com essas sementes. Então vamos supor que você emprestou uma enxada, um enxadão do seu vizinho lá. Ou então você usou numa área sua que você sabe que está infestada com alguma planta daninha. Usei lá. Essa enxada ela não vai ficar suja? Vai, né? Vai ficar cheia de terra, barro garrado. Então você tem que fazer o que antes de usar numa área nova ou numa área que você sabe que não tem aquela planta daninha? Você tem que limpar, você tem que lavar com água e sabão. Depois você usa na sua área. Principalmente quem tem áreas maiores, né? Que vai preparar o solo utilizando algum implemento agrícola, ou seja, você tem algumas facas, né, algumas enxadas rotativas que um trator ou um mini trator vai puxando e já vai preparando o solo. É muito comum isso em áreas de horta. E essas facas, né, que giram no solo, elas ficam também cheias de terra. Então, se você usou lá no seu vizinho, se você vai colocar na sua área agora, você tem que limpar essas facas, tirar a terra, lavar com água e sabão, lavar o pneu do trator, lavar o pneu do mini trator. Então, quanto menos contaminação você trouxer de outros lugares, menor a chance de você também estar trazendo sementes e plantas daninhas naquela terra que está contaminando, que está sujando ali. Além disso, não só para plantas daninhas, mas tem pragas de solo, por exemplo, nematóides, que são levados, né, para outros lugares através também de não fazer corretamente a limpeza de ferramentas, ok? Outra coisa é as sementes. Então, quando você vai plantar suas hortaliças, algumas delas, né, a gente planta ali em forma de semente, a gente faz a semeadura, né? Então, quando você for comprar a sua semente, às vezes a gente compra uma semente, ó, por exemplo, essa daqui, ó, é uma aveia preta que eu uso para adubação verde. Então aqui, ó, eu não tenho informação, uma etiqueta com informação certinha, as informações técnicas que ela deveria vir, por exemplo, grau de pureza, porcentagem de germinação. Então, que são parâmetros que a gente utiliza para comprar a semente correta. O ideal é que você compre sementes, né, certificadas, que tem algum selo de inspeção, sementes que vai te dar mais garantia. Por quê? Quando você compra a semente aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, semente, ó, categoria, germinação, 95%, ou seja, de cada 100 semente, ele garante que 95 vai germinar, o que é bom, né? A gente quer que a semente germine, ela não pode estar xoxa. E o grau de pureza, então, ó, 99% das sementes contidas nessa embalagem são sementes aqui no caso do repolho. Então, somente 1%, né, que pode não ser do repolho. Esse 1% pode ser de uma planta daninha, tá? Então, essa daqui é uma taxa bem alta, 99%. Mas pode ser que você vai comprar uma semente de baixa qualidade que tem uma porcentagem menor. Então, na hora que foi feita a colheita daquela semente no campo, pode ter vindo junto também alguma semente de planta daninha. Então, você vai estar semeando a planta daninha. Então, você tem que comprar sementes que tenham boa qualidade. Outra coisa muito importante, principalmente na agricultura orgânica, é uma fonte de adubo orgânica que não tenha também essa contaminação. Então, na maior parte das vezes, né, a gente vai utilizar o que? Os estercos. Os estercos, eles podem conter sementes de planta daninha. Por quê? Os animais, né, seja bovino, equino, né, o cavalo,
Qualquer tipo de animal, ele vai comer a pastagem. A pastagem, ali vai ter o capim e vai ter também algumas plantas daninhas. Então, quando ele come aquela semente, vai estar nas fezes dele. Então, se esse adubo não for bem curtido, essa semente ela pode não morrer, né? Porque durante o trabalho da compostagem, que você deixa curtindo ali aquele adubo, né, aquele esterco, aquela temperatura ela fica muito alta. E a temperatura alta ela acaba matando, né, tanto patógenos quanto também começa a inviabilizar a semente. Ela mata as sementes ali. Então, se for feito corretamente, ela vai matar e não vai ter o risco. Mas muitas vezes você não dá o tempo suficiente ou não faz a compostagem corretamente e quando você colocar o seu adubo orgânico lá, vai acontecer de germinar um monte de planta daninha. Então, você está colocando as plantas daninhas na sua área via adubação orgânica. Da mesma forma, quando você faz a compostagem, se você fizer a compostagem utilizando material que possa conter plantas daninhas, semente de planta daninha, você também pode estar levando. Então, a gente sempre tem que fazer uma compostagem, né? Ou adquirir um adubo orgânico de boa qualidade para evitar esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, entre o esterco bovino e o esterco de cavalo, né, equino, a gente sempre escolhe o bovino, porque o boi ele é mais seletivo, né, na hora de fazer a pastagem, ele não vai comer tudo. Agora o cavalo não, ele é menos seletivo. Então o cavalo ele vai comer mais planta daninha do que o boi. O boi é mais seletivo. Então, o esterco de cavalo, se você pretende fazer uma certificação da sua produção, alguma coisa assim, as certificadoras elas não aceitam que você utilize. Os grandes produtores de produto orgânico, muitas vezes eles não permitem nem a entrada de cavalo na área, porque se o cavalo entrar e fizer o cocô lá, fizer as fezes lá, pode ser uma entrada de patógeno. Da mesma forma, quando você adquire animal. Então, vamos supor, você foi lá e comprou um lote de boi, de vaca leiteira, ou então comprou uns cavalos lá. Quando a gente compra esse animal já vem de algum lugar, que ele estava pastejando, que ele estava comendo, né? Ele vai chegar na sua área e ele vai eliminar, ele vai fazer as fezes ali. Então, o correto, se você não quer mesmo ter um rigor, é você deixar esses animais durante um período, né, que a gente chama de quarentena, mas que não são 40 dias nesse caso. Você deixa ele por um período separado, fora daquela área lá. Então, aquele esterco, aquelas fezes, você não aproveita, né? Então, depois que você começar a inserir uma alimentação que você garante, né, que não tem as plantas daninhas, você solta ele no pasto de novo. Tá? Então é assim que a gente faz, tem toda essa preocupação aqui.